dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast especial de 10 anos da licenciatura em Educomunicação da ECA USP. Esse programa é uma parceria entre o Labidecom, o Laboratório de Inovação, Desenvolvimento e Pesquisas em Educomunicação, e a Base Educom. Apenas para relembrar, esse projeto em podcast busca contar a história do curso a partir das vivências e experiências das pessoas que passaram por ele ao longo desses 10 anos. Em cada episódio, conversamos com duas pessoas que representam as alunas e alunos que entraram no curso no mesmo ano que eles. Os convidados do primeiro episódio foram a Isabela Rosa e o Alexandre Moreira, da primeira e segunda turma da licenciatura. Foi um episódio em que compartilhamos um pouco da experiência daqueles que foram os primeiros desbravadores de um curso novo. Esse episódio já está disponível nos principais tocadores e plataformas. Eu sou Henrique Ueda, da Base Educom. Entrei na ECA USP em 2016, o sexto ano de existência da licenciatura. Por sugestão da Isabela, nossa convidada do primeiro episódio, vamos nos descrever fisicamente para que vocês possam ter uma ideia da nossa imagem. Sou um homem de 31 anos, com traços orientais, cabelo longo, barba curta e óculos arredondados. Comigo, apresentando esse podcast, o outro idealizador da Base Educom, o Adriano. Muito prazer. Eu sou Adriano Leonel, eu sou professor de ensino fundamental, educomunicador licenciado pela ECA USP e sou pai de um menino que nasceu um ano antes de eu entrar no curso, lá na segunda turma, no ano de 2012. Eu sou um homem branco, eu sou careca, eu tô chegando aos meus 30 anos, sou bastante magro, tenho uma barba grande e que tá começando a ter 1, 2, 3 fios brancos. Eu uso óculos grande com aro preto. E nesse segundo episódio, a gente vai conversar com a Naima Rocha, da turma de 2013, e com o James Daltro, da turma de 2014. E é um prazer encontrar com vocês para relembrar um pouco da nossa história com esse curso. Vamos começar então o nosso bate-papo com os convidados. Bom, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês na época que vocês decidiram fazer o curso de Educomunicação, ainda não existiam pessoas formadas em Educomunicação, né? O curso existia há apenas 2 anos. E então, a primeira pergunta vai ser bem direta. O que motivou vocês a decidirem prestar a Educomunicação, a entrar no curso? Quais eram as expectativas, as primeiras percepções? Né? Então, eu vou passar a palavra primeiro para a Naima, que é a veterana dos dois, entre os dois, para contar um pouquinho. Obrigada, Henrique. Bom, então vou me apresentar aqui. Eu sou a Naima Rocha, eu entrei em Educomunicação em 2013, como a Adriana já comentou, e eu sou uma mulher branca, de cabelos atualmente longos, castanhos e olhos castanhos. Respondendo a pergunta do Henrique, para mim é bem interessante essa minha chegada em Educomunicação. Na verdade, eu fazia cursinho no cursinho popular na Psico da USP, né, que tem um cursinho popular lá há muitos anos, então eu fazia o cursinho lá. Eu vivi, na verdade, a vida inteira na USP, né, nasci no HU, meu pai trabalhou na USP, então minha vida era muito lá e eu fiz o cursinho na Psico. E quando eu estava perto, né, de prestar o vestibular, teve a feira de profissões da USP, e eu fui na feira. E aí eu estava muito indecisa o que eu queria fazer, eu sabia que eu queria trabalhar com humanas, né, estudar humanas, mas eu não sabia exatamente o quê. Estava pensando em letras, estava pensando em relações públicas, mas ainda não sabia com exatidão. E quando eu cheguei lá na feira de profissões, né, no stand da ECA, eu conversei um pouco com a Flávia, inclusive, que é uma veterana minha de 2012, que ela fez, né, relações públicas, e ela contando um pouco sobre o curso, eu falei um pouco sobre o que eu esperava, o que eu gostaria de encontrar, e ela falou, nossa, pelo que você está me dizendo, acho que vale a pena você conversar com alguém de Educom, porque eu acredito que tem a ver com o que você está querendo. E aí, enfim, eu conversei, e aí eu me apaixonei pelo curso, e eu falei, assim, na minha cabeça eu não ia entrar na USP, né, porque era muito difícil e tudo mais. Só que a partir do momento que eu descobri que existia Educom, e eu descobri que só existia na USP, como licenciatura, e na Federal da Paraíba, como bacharelado, eu falei, eu preciso entrar na USP nesse curso. E aí eu fiquei muito encantada, eu falei, não, eu vou conseguir.
Inclusive, eu fui atrás de pesquisar o que era Educom, o que tinha a ver com Educom. Cheguei na Viração também, baixei umas revistas online para ver algumas coisas e fiquei muito nessa de eu quero passar em Educom, eu quero passar em Educom. Então eu me foquei muito nisso. Acabei prestando outros vestibulares, prestei Casper, prestei Unicamp, mas eu queria muito passar em Educom, era o que eu queria. E a partir desse momento que eu fui na feira de profissões, eu fiquei com isso na cabeça e decidi nesse dia que era isso que eu queria fazer. E, para minha sorte, eu consegui entrar em Educom. Mas o que que Educom tinha que te brilhou os olhos especificamente? Por que Educom e não RP? Então, porque desde que eu estudei no Amorim, né, que foi no Fundamental, no Amorim Lima, eh, eu tinha uma participação muito grande na escola, né? Eu apresentava a escola para as pessoas que chegavam na escola, eu fazia todas as atividades extracurriculares, então eu queria muito trabalhar com comunicação e com educação. E aí, quando eu vi que existia essa junção de campos tão conceituados, né, e tão grandes, que eu falei, nossa, é exatamente o que eu queria, né? Junta exatamente as duas coisas que eu mais queria estudar e trabalhar na vida, que era educação e comunicação. Então, para mim, foi o achado perfeito aí. Sei como é o sentimento. James, o seu caminho deve ser um pouco diferente, né? Você pode contar um pouco pra gente? A sua é a segunda graduação, né? Então fala um pouco do que você fez, do que você estava esperando quando você entrou e como que você chegou em Educom e como que você foi recebido, né? Como uma segunda graduação, como um aluno um pouco mais velho ali do que a Naíma, do que eu também, que foi primeira graduação. Bom, pessoal, eu sou o James, da turma de 2014, da Educom. Minha trajetória é bastante diferente da Naíma. E é interessante que a gente ouvindo outras pessoas falarem, eu acho que a nossa percepção da caminhada também é diferente. Porque muito provavelmente quando eu respondi essa pergunta lá em 2014, quando eu entrei no curso, eu entendia e via a minha trajetória de uma maneira diferente do que eu vou falar agora. Mas, enfim, eu não sei qual é a real, mas é a sensação momentânea. Então, eu sou o James, homem de 32 anos. Eu me considero negro, embora eu seja a cara do Brasil, misticismo, mistura de raças, enfim, eu considero negro. Eu tenho, acho, um black muito estiloso, que eu cultivo desde 2012, 2010, enfim, tá fazendo 10 anos aí. E é muito no começo da minha entrada, da minha ida para a educomunicação, assim. Eu fiz graduação em Ciências Biomédicas, modalidade médica, é um belo nome, né? Que é um curso da área de saúde, voltado basicamente para a formação de pesquisadores. Na Universidade Federal de São Paulo, eu entro em 2008 e termino o curso em 2012. E uma coisa que não mudou na minha percepção desde então é que quando eu entrei para fazer ciências biomédicas, ou simplesmente biomedicina, a única coisa que eu não queria ser é professor. E no terceiro ano, na verdade, no segundo ano, as coisas começam a mudar bastante. Então, eu faço a graduação em Ciências Biomédicas. Como trajetória natural ali do curso, o curso direciona muito para pós-graduação. Eu entro no mestrado logo em seguida, terminei de me formar, entrei no mestrado. Mas eu já desenvolvi ali, desde 2010, mais ou menos, um trabalho no cursinho da universidade, um cursinho popular, chamado CUJA, Janine Abolafia. E desde então eu descobri, assim, a sala de aula numa coisa que me tocou e me mudou muito desde então. Na finalzinho ali da minha graduação, eu já pensava em seguir caminho para educação, alguma área na educação por conta do cursinho. Só que eu direto entro para pós-graduação, né? E na pós-graduação continuo desenvolvendo esse trabalho no cursinho, mas já pensando em terminar o mestrado e seguir para uma área da educação. E por conta da universidade, do curso, tinha uma área muito, muito forte na universidade sobre comunicação e saúde. Inclusive, eu comecei um curso na universidade que chamava Comunicação e Educação na área da saúde. E aí eu descobri, lendo textos assim, procurando sobre coisas, educomunicação, a palavra educomunicação. Aí eu tô pensando já em alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que eu não quero fazer pedagogia, porque na minha cabeça pedagogia ia ser um curso muito duro, muito pesado, e eu não estava afim disso novamente. E aí eu presto vestibular, diferente da Naíma, eu não fazia ideia do que esperar na educomunicação. Nenhuma ideia, assim.
E hoje eu entendo que isso foi legal, porque eu fui sem expectativas, eu não tinha um compromisso, e assim, eu tinha terminado um curso de saúde, eu não tinha um compromisso de fazer o curso para pensar em atuação direto. E aí eu descubro um mundo completamente diferente, que muda de vez, assim, a minha vida, minha trajetória, visão de mundo, tudo, relação com as pessoas muito diferentes, e minha turma era uma coisa legal por conta disso, pessoas muito diferentes mesmo. Eu me lembro que metade da turma era uma segunda graduação, em alguns casos até terceira graduação, e aí tinha gente chegando agora, super novos, assim, e eu me lembro que era engraçado essa divisão nas aulas e tal. Uma coisa muito rica, e não foi algo negativo, essa divisão foi muito legal para que, de fato, assim, as pessoas que entraram novas conseguissem absorver alguma coisa, e os mais velhos, na real, assim, tivessem energia para andar, porque não é fácil fazer segunda graduação no turno. Eu comecei a trabalhar durante o curso, assim, e foi uma coisa muito legal, uma coisa que marcou, assim, essa diferença de idade, diferença de visões, assim, de pessoas bem diferentes. Eu acho que foi muito legal na educomunicação. Muito mesmo, é uma coisa que eu levo de lá, desde então, para minha vida, assim. Não, é muito legal porque eu lembro que eu sou do primeiro ano, né? Não, do segundo ano. E eu lembro que isso já tinha, né? Essa questão de, ai meu Deus, é um monte de gente que já tem graduação, eles não precisam disso, eles já têm trabalho, meu Deus, o que eles vão fazer? E acho que a Naíma deve ter enfrentado isso assim como eu, né? A Naíma, ela é do meu ano seguinte, a Naíma é minha bichete, minha caloura, ali diretamente, logo depois do meu ano. Como que foi para você entrar num curso que não tinha ninguém formado? Você não sabia se onde a gente ia ser contratado, como a gente ia ser contratado. Como que foi essa experiência ao longo do curso, de você enfrentar um pouco essa incerteza? Olha, Drico, acho que uma coisa que eu percebo, assim, olhando minha trajetória de vida mesmo, até depois no trabalho e tudo mais, é que eu não sei se coincidentemente ou, enfim, não sei direito por quê, mas eu sempre tô no começo dos processos das coisas, sabe? Então, quando eu entrei na Morim Lima, que teve a transformação da escola, né, que se tornou aí o que eu considero como uma escola democrática, teve a derrubada das paredes, eu estava nessa transição, né, eu estava passando da quarta série para a quinta série, né, naquela época ainda era série, não era ano. Então eu participei dessa construção do que é essa escola, dessa transformação, né, de toda essa adaptação para um novo modelo de ensino, para uma nova metodologia. Quando eu entro em Educom é a mesma coisa, né? Então eu sinto que eu sempre estou fazendo parte da construção de algo novo, sabe? E isso para mim, ao mesmo tempo que é bastante trabalhoso, né? Porque você tem que ir construindo junto, você não está num lugar onde aquilo está consolidado, você sabe muito bem o que deu certo, o que não deu certo, e claro que sempre precisam de mudanças, mas quando você está em algo que acabou de começar, é muita mudança ao mesmo tempo, né? Então, acho que eu percebo durante o curso muitas mudanças aí no percurso, mas é muito gostoso, porque acho que você sente mais que a sua voz é escutada, que você pode falar e que as pessoas estão abertas para entender, porque está nesse processo de construção, né? Então, eles precisam escutar os alunos, os professores e essa comunidade toda para conseguir ir construindo esse caminho do curso. Então, é interessante, porque eu acho que ao mesmo tempo a gente teve que dar morro e ponta de faca, né? E brigando por algumas coisas, mas eu acho que é muito gostoso, porque a gente vai aprendendo e crescendo junto. E sobre não ter pessoas formadas, né? Na verdade, até hoje me perguntam, não, mas o que faz educomunicação? Não, mas que profissão que você vai ter, né? E, enfim, é muito até complexo contar, né? Claro, hoje em dia a gente tem muitas pessoas formadas trabalhando em diversas áreas, o que eu acho que é incrível de Educom. Conheço muitos profissionais muito competentes em todos esses lugares, em escola, em ONG, em empresa, em todos esses lugares. Mas eu acho que eu não me preocupava muito com isso, sabe, Drico? Eu acho que eu fui... Como eu me encantei muito, eu não estava muito preocupada se eu ia ter um emprego no futuro ou não. Eu estava querendo entender o que era aquilo e querendo fazer acontecer, assim. Então, acabei não me preocupando muito isso durante a graduação, quis sentir mesmo e aproveitar tudo que era possível ali. Eu vou monopolizar aqui antes do Henrique falar, porque, Tadinho. e aí eu já deixo o Henrique perguntar.
Mas a Naíma, ela já falou um negócio que eu acho muito interessante, que eu quero saber se vocês sentiram isso, que é exatamente essa questão da gente, e a gente, nós quatro, que fomos estudantes da licenciatura, se vocês sentiram a voz de vocês sendo ouvida pela graduação, pela instituição, pelo CCA, pela ECA, ao longo do curso. Se vocês tiveram momentos em que vocês deram ali as devolutivas, os feedbacks de vocês, que vocês pediram por uma aula mais assim, por uma aula mais assado, eu preciso estudar tema tal, porque isso é interessante, porque isso tem a ver. Se vocês chegaram a viver alguns momentos de organização estudantil para reivindicar a própria formação, vocês chegaram a viver momentos assim ao longo da graduação? Bom, isso é verdade, né? A Naima comentou um ponto importante. Estar em formação, um curso muito novo, tem essa vantagem. E para quem chega numa segunda graduação, isso é um pouco impactante, assim, porque a gente está esperando, e pela história que a gente tem de formação, a gente quer um guia. Então, a gente tem que fazer assim, assim, assim e assim. E a educomunicação é exatamente o oposto. Então, o curso começa, ele tem uma parte básica que eu me lembro das primeiras disciplinas, assim, com a Roseli, as primeiras disciplinas com o Claudemir, que eram de leitura de texto, era uma coisa mais tradicional. Mas quando começam a entrar essas disciplinas abertas, em que os alunos têm a participação no andamento do curso, eu me lembro que, pessoalmente, eu sofri um pouco. E eu me lembro que algumas situações assim de reivindicação, os alunos comentavam, né? Porque a gente estava esperando o que é para ser feito. E aí eu me lembro de situações, a gente precisa produzir alguma coisa. E produzir alguma coisa gerava um pouco, deixava um pouco, como assim alguma coisa? O que é exatamente alguma coisa? Do que se espera dessa formação. E eu acho que é uma mudança também do nosso entendimento do que é essa educação. Não é natural você participar do processo de formação. Não é natural você propor ter voz para sua formação. Isso foi sendo adquirido, pelo menos falando pessoalmente, né, durante o curso. Eu me lembro que algumas disciplinas eu tinha esse espaço aberto no começo para eu falo enquanto turma, né? A turma tinha espaço aberto para a proposta da disciplina, como isso andava, e na maioria das vezes isso andou bem, assim, uma conversa com o professor, a conversa em sala de aula andou bem. Ainda que a conversa tenha andado bem, durante o processo de produção, invariavelmente, as pessoas não ficavam satisfeitas, e eu acho uma coisa interessante para se pensar, assim. E talvez no momento, nesta época, o James voltaria e falava: opa, como assim? O que você está esperando? Qual que é o problema exatamente de as coisas não terem um guia certinho, assim? Eu acho que isso é uma vantagem, algo rico na formação, assim, da Educom. Embora quando a gente olha, e repetindo, né, um curso de graduação, um curso de formação, a gente espera ser guiado, espera que as coisas estejam mais ou menos pavimentadas. E na educação, o caminho a gente foi construindo conforme foi andando mesmo. Eu acho que só complementando, concordo bastante com o que o James trouxe. Claro, complementando, né? A gente sabe que Educom é estudado há muito mais tempo do que quando foi, né? Começou o curso de graduação, né? A gente tem aí o Ismar, a prova vivíssima disso para nos contar, mas obviamente a gente sabe isso na teoria, a gente, claro, ele teve muitos projetos na prática também, projetos dentro de escola e tudo mais, mas acho que quando você pensa num formato como graduação, é tentativa e erro, né? Tem coisas que a gente, no planejamento ideal ali, aquilo era incrível, maravilhoso, e quando a gente vai colocar na prática com aqueles alunos daquele jeito, é diferente. Então a gente precisa repensar, a gente precisa refazer, né? Então acho que isso é uma coisa muito importante, assim. Eu acho que uma coisa que o James trouxe para mim também é muito forte na minha turma, essa questão de ter alunos mais velhos, né, que segunda, terceira graduação, e não só mais velhos em relação à graduação, porque, por exemplo, o James tem 32 anos, não é tão mais velho que eu tenho 27, né? Uma coisa não só de na minha turma tinha essa questão de diferença de idade, né? A Mila, a Elo eram pessoas mais velhas ali que já eram super renomadas nas profissões delas e que estavam ali com a gente. Então a gente aprendia muito com elas, assim, diariamente, né? Eu fiz muitos trabalhos com elas
considero que elas eram, tipo, minha mãezonas de Educom, né, elas sempre muito prestativas e enriqueceu muito essa troca, né, que foi um pouco do que o James trouxe. Acho que essa nossa juventude, assim, né, trazia esse ânimo mesmo que o James trouxe, e essa experiência todas dela agregavam muito para nossa formação. Então, eu acho que a gente tinha muitas trocas, inclusive com os professores, né? Então, eu sinto que indo com a gente era muito próximo dos professores, então a gente conhecia os professores pelo nome, os professores conheciam a gente pelo nome, por ser uma turma pequena também. Isso foi uma coisa que eu sempre fiz questão de fazer, que eu aprendi muito no Amorim, né? Todos os professores sabiam meu nome, eu sabia o nome de todos os professores. Então, isso era uma coisa muito importante para mim. E eu acho que acontecia em Educom. Então, os professores, quando eles iam escutar um pedido de mudança ou alguma coisa, eles sabiam de quem estava vindo, né? Eles sabiam quem eram essas pessoas, quem eram esses alunos, como eles estavam se organizando. Então, eu gosto disso também, de ser uma coisa que não perde a mão do que é, de quem são as pessoas, de quais são os perfis delas. Então, eu acho que isso é muito interessante, porque não é qualquer aluno tá falando qualquer coisa, a gente sabe quem é essa pessoa e tem essa relação bastante próxima, assim, eu acho. Eu tô querendo, na verdade, fazer uns comentários de coisas que eu fui lembrando, assim, porque eu me identifiquei muito com a fala do James, porque eu também, a Educom também é minha segunda graduação, eu me formei primeiro também numa área que academicamente é um pouco mais tradicional, né, nessa parte das aulas, que é a engenharia de produção, e também estava buscando mudar de área, mudar para a educação, que era algo que eu já estava em contato, mas que ainda também não tinha conhecimento, não tinha base para isso. E também me identifiquei muito com a fala da Naíma de gostar de estar nesses processos, né, enquanto as coisas estão sendo criadas, e que isso, de certa forma, traz uma motivação, participar do processo, mesmo de uma formação de graduação, né, que gera aquela estranheza. Nossa, como assim eu vou opinar sobre o plano de aula do meu professor, né? Causa essa estranheza, mas é um processo, inclusive, que você se forma também a partir disso, né? A partir dessa discussão. E aí, já pegando um pouco desse gancho do processo do curso, na formação, queria que vocês contassem um pouco sobre experiências que vocês tiveram. Então, em projetos, por exemplo, sempre teve muito aquela questão da imersão, né, nas matérias de ACCA, que tinha propostas, e que normalmente o Claudemir ia atrás dessas propostas e apresentava para os estudantes participarem, ou então um projeto de uma disciplina que tenha sido marcante, que vocês tenham ali na prática desenvolvido mais, ou se desenvolvido mais também como educomunicadores. Então, fiquem à vontade para falar um pouco dessas experiências ao longo do curso que foram marcantes. Então, se quiser, James, começar falando um pouquinho. Eu me lembro que, por conta de eu trabalhar, né, durante o dia, eu tinha um pouco de limitação para participar desses projetos extra-ECA, né, extra-Educom. Então, as minhas experiências foram mais em projetos durante as aulas, que foram muitos, aliás, vários episódios marcantes durante a graduação, de convidados, de atividades desenvolvidas durante o período de aula, mas especialmente, assim, e isso tem uma razão, a minha primeira experiência em escola, de fato, sala de aula, foi durante a escola pública, desculpa, foi durante os estágios de metodologia. Eu fiz estágio no CIEJA e foi algo maravilhoso, assim, maravilhoso como fechamento, vamos dizer assim, de um ciclo ali na Educom, foi no terceiro ou quarto ano, parte final do curso mesmo, e eu nunca tinha trabalhado com adultos, e é um mundo diferente. O colégio, a escola, o CIEJA é muito aberto, tem uma proximidade muito grande com a USP, né, especialmente também com a ECA, e eu me lembro que foi uma experiência muito boa, muito enriquecedora de conhecimento sobre mundo, experiências de escola que eu não estava acostumado, que não fazia parte do meu repertório, assim, ao mesmo tempo de como essas diferenças eram importantes para o projeto que a gente acabou desenvolvendo sobre o rádio. Na verdade, assim, o planejamento do projeto. A execução do projeto não foi lá como planejado, né? Mas foi muito legal o andamento do processo. A ideia era fazer uma rádio durante os intervalos das aulas, na metade da entrada e no intervalo, né? Para que os alunos participassem, mandassem mensagem, reivindicassem, enfim, tivessem um espaço para manifestação. E aí rolou alguns encontros interessantes, uma oficina de
de rádio com alunos. Infelizmente, por conta também da limitação de tempo deles, eu acho que tem uma questão de a gente também esperar muito do projeto. E só voltando um pouquinho, eu acho que isso fecha um pouquinho com o que a gente tinha comentado anteriormente, que as nossas expectativas quando a gente participa do processo de planejamento, o projeto a gente toma parte disso, a gente cria uma expectativa muito grande quanto o final, o produto. E a história de que o produto não é importante, não é bem assim. É muito frustrante quando a gente se propõe a fazer uma coisa muito legal, a gente participa, dá de verdade, entra na história e não fica tão satisfeito assim com o resultado. E eu acho que essa parte do CIEJA foi um pouco nisso, assim. Eu me esqueci, uma falha incrível, eu esqueci o nome da professora aqui, maravilhosa, que super dedicada, participando do projeto. Eu vou me lembrar logo mais, assim, mas eu esqueci o nome dela. E esse foi, sem dúvida, assim, o projeto mais marcante. Mas fora isso, como eu disse, as minhas experiências foram muito durante o período de aula, né? E as aulas da Educom foram muito especiais, assim. No sentido de estrutura de aula, eu estava muito acostumado com carteiras ordenadas de verdade. O professor fala, você copia, você faz pergunta, ele te responde. E esse caminho de formação que eu tenho. Quando eu tinha espaço na Educom, surge um espaço para discussão, é outra história, de verdade. E eu descubro um mundo completamente novo, assim, especialmente as aulas da Cristina, as primeiras experiências lá na ECA foram muito marcantes. Eu tenho amigos que estão fazendo, né, terminando o Educom, e eu comento, pô, quem está dando aula? O Ferdinando está dando aula ainda? Pô, quando tinha aula era legal. E é marcante, assim, as aulas da Cristina, eu descobri, assim, a visão de arte, assim, a experiência que os professores têm, a experiência que o Smart tinha sobre a comunicação, o Citelli, quando eles falavam sobre isso, cara, é uma coisa marcante, assim, quando você está envolvido, você está participando de verdade do curso, é maravilhoso você ter pessoas, assim, que você pode escutar, que você pode aprender. E aí, quando a parte da produção vem, isso também é muito marcante, assim, as disciplinas da produção, o primeiro vídeo que eu editei, meu Deus, que coisa horrorosa, mas eu me lembro que eu apresentei naquelas imersões, justamente naquelas imersões do Claudemir, eu não me lembro quantas eram, mas foram algumas, uma delas, a gente acabou fazendo uma produção, e aí eu fui editar, porque via limitação, o pessoal não tinha tempo, e eu tinha que entregar o material, eu me arrisquei a fazer a edição, e assim, eu aprendi muito, mas o resultado não foi tão legal. Mas o processo foi muito, muito, muito bacana mesmo. São várias, assim, a entrada nos estúdios, quando a gente produz uma coisa boba, um áudio, você faz uma conversa, eu me lembro de produzir alguma coisa nas imersões com o João lá no estúdio, é algo que, pô, é bobo, mas é uma produção, você está participando, e é evidente que você está acumulando conhecimento, você está evoluindo na técnica, né, porque a técnica ali também é importante para você produzir algo legal. Eu acho que vai por aí, como eu disse. Foram as salas de aulas, os processos durante a aula que foram mais marcantes para mim, por conta dessa limitação, né, que eu tinha quanto ao tempo. Bom, nossa, enquanto o James foi falando, eu fui pensando em muitas coisas. James, só sobre uma coisa sobre isso que você falou do processo do produto. Eu concordo com você, às vezes é frustrante. Eu lembro, enquanto estava falando, eu lembrei de não tem nada a ver com o Educom, no ensino médio, foi um pessoal fazer uma oficina de vídeo, de gravação, enfim, a gente fez uma narrativa super legal, um dos alunos escreveu um roteiro, a gente filmou, foi super bacana, e no final a gente não conseguiu editar o vídeo, não ficou pronto, e assim, para mim foi muito frustrante, eu chorei muito, fiquei... mas ao mesmo e sim, eu sinto que às vezes é frustrante a gente não ter o resultado final do que a gente quer, mas eu sou muito disso, de acreditar que o processo faz muita diferença, assim, e que a gente aprende muito. Às vezes, um resultado final, a gente olha para aquilo e a gente não consegue ver a dimensão, de fato, do tudo que foi vivido, tudo que foi aprendido, todos os tropeços e os acertos que a gente teve no meio do caminho. Então, para mim, é sempre muito dúbio, né, essa questão dessas importâncias. Pode falar.
Eu falo, E hoje, o James de, sei lá, 8 anos atrás, eu voltaria e falaria, pô, em processo é importante pra caramba, é muito mais importante que o produto. Mas na época a gente fica frustrado. Eu acho que é mais sim, ou menos não, por aí. com certeza. Até hoje eu acho que a gente fica frustrado quando a gente está esperando um resultado, mas acho que a gente Exato, aprendeu mais a entender que esse processo, a olhar para o processo com um olhar diferente, de não é, não valeu de nada. Não, valeu. exatamente. Claro que o produto também tem a sua importância, eu também acho que o produto tem a sua importância, com certeza. Mas é como a gente mede essas importâncias e que a gente consegue chegar num equilíbrio aí do que a gente precisa. Mas falando sobre as minhas experiências, nossa, enquanto a gente foi falando, eu pensei em muita coisa, né? Eu acho que eu tenho muita sorte de dizer que eu consegui viver a universidade pública como eu gostaria de ter vivido, né? Então, é, por mais que eu vivia na USP, né, estudar como graduanda era muito diferente, né? Enfim, fiz natação na USP desde os 7, 6 anos, enfim, vivi sempre ali no CP e tal, mas então a experiência do campus, né, Butantã, ali eu tinha bastante. Mas você ser uma aluna, né, acho que a partir do cursinho da psique eu comecei a ter discussões sobre política, sobre feminismo, sobre várias coisas que eu não tinha, mas aí quando você entra na graduação isso se expande ainda mais e se torna cada vez mais presente, então, enfim, eu participei de muitas coisas extra diferentes do James, né, no comecinho ali eu não trabalhava, então eu tinha muito esse tempo e essa vontade de viver a universidade desse jeito e, claro, né, tenho uma família que conseguia me permitir que eu pudesse fazer isso, né, não precisava trabalhar desde o meu primeiro ano, então agradeço muito isso aos meus pais que conseguiram me dar essa oportunidade de ver a universidade dessa forma, né, então eu participei da atlética, né, eu joguei futsal pela ECA, né, que a gente chama de futeca, desde o meu primeiro ano, fui DM, né, que é diretora de modalidade, depois fui DG, que é diretora geral de modalidades da Atlética, depois fui diretora de esportes do Juca, né, que é um dos nossos principais eventos esportivos aí da ECA. Então eu participei muito da universidade com outro olhar também, né, além da graduação. Também fiz intercâmbio, né, então fiquei 6 meses em Portugal, intercâmbio pela ECA, né, isso é muito importante frisar, né, que a ECA tem muitos convênios com universidades pelo mundo e com Portugal tem muitas universidades parceiras e na época eu consegui bolsa para fazer intercâmbio. Então, enfim, foi muitas experiências extra aula que foram muito importantes para mim, assim, eu sempre falo que eu consegui aproveitar a universidade ao máximo do que eu podia, só não fiz iniciação científica, de resto eu fiz tudo. Mas eu acho que trazendo para as aulas, assim, eu lembro o James falou da Cristina, eu lembro a primeira aula da Cristina Costa, que ela deu um texto que eu falei, meu Deus do céu, que é isso? Eu não entendi nada. E aí, só que ao mesmo tempo, eu fui me encantando por esse mundo da arte, de tudo que ela trazia, né, do estética, de tudo que ela discutia na aula dela, né, e eu sempre anotando, 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 então foi muito importante entrar nesse universo que para mim era muito acadêmico, né, muito termos que eu nunca tinha ouvido falar, textos que eu precisava ler 3, 4 vezes para entender, conversar com outros colegas para né, conseguir ter uma compreensão mais profunda sobre o tema. Então, era uma aula que eu aprendia muito, que eu gostava muito, que eu, enfim, mergulhava bastante. Eu lembro também em LP, né, que a gente chamava de LP, mas na verdade era um nome gigantesco, porque os nomes são sempre gigantescos das disciplinas, mas a gente chamava de LP. Era uma aula bacana também, porque a gente tinha essa interdisciplinaridade com PP e RP, né, Relações Públicas e Publicidade e Propaganda. E eu acho que a Roseli, né, que era a minha professora dessa aula, tinha essa metodologia interessante, que era de juntar, você precisa fazer grupo com pessoas não só de Educom, mas com pessoas de outros cursos também, para ter essa troca também, né? Isso foi muito bacana. E eu lembro que um dos primeiros trabalhos que eu fiz na graduação foi um dos maiores que eu fiz, que foi o Reflecom, né? Então, que é uma coisa gigantesca. E no fundo eu tive muita sorte, porque como eu falei para vocês, eu fiz com a Mila e com a Elo, que
né, já eram super experientes e a gente fez um trabalho incrível, assim, né? A gente fez um pouco de uma análise da grade horária da Rede Globo, então os programas que passavam 6 da manhã, os programas que passavam 10 da manhã, os programas que passavam meia-noite, quais eram as diferenças dos programas, enfim. A gente fez um pouco dessa análise, que foi muito bacana. E ficou um trabalho muito, muito bacana, com essa parceria, tanto com a Milelo e com outras pessoas que eram de RP e PP, que agregaram muito ao trabalho também, então foi muito legal. Outra coisa também, outro trabalho também que eu lembro bastante em práticas laboratoriais, né, que a gente tinha, pelo menos quando em 2013 era uma parte jornalismo, uma parte audiovisual, né, uma parte de cada, para a gente ter um pouco de tudo ali na disciplina. E na parte do audiovisual a gente fez um curta, né, fez um filmezinho, que foi super legal também, e a gente aprendeu muita coisa ali e se desenvolveu bastante. E eu acho que, assim, lá na educação, né, uma disciplina para mim que foi muito, muito marcante, foi uma das últimas que eu fiz, que a gente chamava de Libras, mas também é um nome gigantesco que eu nunca sei, e chamar de Libras é muito reduzir, porque a gente não só aprendia Libras, né, a gente discutia a questão da pessoa com deficiência como um todo. E foi nessa aula também, eu lembro muitos flashes dessa aula, muitas coisas dessa aula, que foi nessa aula que eu descobri o quanto a gente fala errado, né, o quanto a gente usa termos errôneos em relação às pessoas com deficiência, o quanto a gente não sabe nada sobre esse assunto, né. A partir desse momento eu comecei a estudar mais, hoje em dia acompanho várias pessoas com deficiência no Instagram para ver se eu consigo ir entendendo melhor e cometendo menos erros em relação a esse tema. Mas eu ficava chocada, assim, com tanta coisa que eu aprendi em relação a isso e o quanto de fato a gente não tem uma formação para isso, assim, o quanto a gente nas escolas a gente não tem preparo nenhum para trabalhar com isso. Então, foi uma matéria que me chamou muita atenção, que fez muita diferença para mim, assim, não sei falar Libras, né, aprendi lá, sei o básico, mas eu não conseguiria me comunicar em Libras, mas aprendi muita coisa muito, muito interessante. Acho que além disso também as greves, né, tiveram muitas greves, e acho que, enfim, tivemos muitas discussões no meio desses períodos, mas eu lembro muito de uma greve quando a gente se propôs a fazer coisas como educomunicadores, assim. Então, achei muito interessante. A gente fez um fanzine, né, com colagens e tudo mais, e que foi super bacana. Então, a gente trouxe para esse momento. Claro, acho que sempre os momentos de greve trazem discussões muito relevantes, e acho que tem várias coisas para se discutir nesse meio, mas acho que naquele momento eu achei muito interessante, porque a gente, como curso, sentou e falou, tá, mas por que a gente, educomunicador, está em greve? O que a gente, como educomunicadora, pode fazer de produtivo nesse momento, né? Então, achei que foi muito interessante. Enfim, tentei passar por todos esses caminhos aí da universidade, que eu acho que são muitos e que me fizeram ser quem eu sou hoje, com certeza, uma parte, assim. Não, muito legal. E é muito legal ver, porque eu ainda sou contemporâneo de vocês, né? Então, algumas das coisas que vocês falaram eu vivi também. Então, por exemplo, não sei se quem está ouvindo a gente fez USP, fez Educom, mas eu cursei algumas matérias com a Naíma e realmente os resumos dela eram maravilhosos. Me salvou algumas vezes as anotações da Naíma lá. Então, ela comentar disso, eu lembro. Ela realmente estava com a cabeça baixa anotando, e aí conversava, e aí discutia isso. Isso realmente foi algo que aconteceu. E um negócio que o James comentou também, que eu acho muito relevante, é como a nossa formação, como a gente estava aprendendo na graduação, como isso se reflete na nossa prática quando a gente sai. Então aqui, acho que nós quatro já passamos por sala de aula, ou estamos em sala de aula, e a gente teve na graduação experiências aos moldes da educação que a gente acredita. Então, não foi, a gente pôde viver não só a teoria de um ensino horizontal, em diversos momentos a gente pôde vivenciar. E aí, assim como o James fala, cara, em alguns momentos a gente falava, não, mas não é isso que eu quero!
Isso tá me dando trabalho, sabe? Pelo amor de Deus, me fala, me dá 2 textos e me pergunta 2 questões para responder. Exato. Você já fez prova na Educom, Adriana? Eu nunca fiz prova na Educom, eu falo que eu me formei sem fazer uma prova. As Exatamente. pessoas ficam, como assim, cara? Pois é E, possível. para quem tá ouvindo, não é força de expressão, é Não verdade. é, não é mesmo. Para falar que eu não fiz prova, eu fiz prova em eletiva, que era fora de Educom. É Tinha isso. algumas provas do Alexino. Eu não peguei prova com ele, hein? Eu fiz uma Na prova minha, com o Alexino. eu peguei trabalho, Eu não conheci o Alexino, minha turma já não teve mais aula com ele. Deixa eu te falar que uma dessas aulas que explodem a cabeça, uma dessas aulas para mim foi a primeira aula do Alexino. Cara, mas explodiu minha cabeça de um jeito. Eu lembro que eu não vou lembrar o tema direito, mas ele falava um pouco de acesso à cultura, até um contraponto com algumas outras visões que a gente tinha da bela arte, não sei o que. Ele trazia um pouco de acesso. E eu lembro que ele trazia eu não vou lembrar o nome do cantor, mas era uma versão de alguma música clássica que a Cássia Eller cantava com o cara do canto lírico, e aí ele trazia aquilo, ele dava exemplos, e aí minha cabeça explodiu falando, cara, olha como cultura é relevante, olha como esse poder simbólico, e aí foi uma dessas aulas que explodiu a minha cabeça. Enquanto vocês estavam falando, me surgiu uma dúvida que eu não sei a resposta, eu quero jogar para vocês para ver se vocês lembram. Vocês pegaram a construção do nosso laboratório. Quando vocês entraram, a gente pegou ao longo da nossa graduação, né? Porque quando eu entrei não tinha, e quando eu saí já tinha. Vocês pegaram vocês entraram, ele já existia, ou vocês pegaram esse momento também de construção e finalização? Vocês lembram como foi a primeira entrada? Como foi ter um estúdio na sua graduação ali pra gente? Em 2013 não tinha ainda. Eu lembro de uma foto nossa, de todos nós, dentro do ai meu Deus, do estúdio. A gente felizão, né? De nossa, eu comprei um laboratório agora, né? Do estúdio. Então, mas não, quando eu entrei não tinha ainda, mas quando eu saí tinha também. Também fiquei bastante tempo na graduação, então isso ajudou um pouco. Pode ser uma falsa memória minha, mas eu estava na inauguração. Essa foto, se eu não me engano, Naima, era da inauguração. Exato, exatamente. E foi, tipo, primeira semana de aula, talvez o primeiro dia de aula, enfim, eu não sei exatamente. Mas eu lembro que foi impactante, pô, o estúdio. E aí, assim, leigo da forma que era. Pô, como assim um estúdio, cara? Dá pra gravar, fazer vídeo, dá pra transmitir por aqui. E aí, o isolamento acústico na parede era um negócio, uau! Eu nunca tinha visto isso na vida. Sensacional. E todo um medo de, quando a gente ia fazer produção lá. Pô, cuidado com o microfone, não toque na câmera. João, o que é para fazer aqui? Me ajuda aí, me guia. Eu lembro sobre isso. Mas eu participei da inauguração e a gente usou muito, muito mesmo. Eu imagino que seja uma diferença da formação, assim. A galera que acabou passando antes desse estúdio ser inaugurado e quem está aproveitando desde então. Eu acho que você tem razão. Eu acho que essa foto que a Naima comentou, eu tava também, se eu não me engano, é na Semana dos Bichos, né? Que é a semana de recepção que a gente recebe. E aí eu acho que era a gente recebendo a quarta turma, que é a turma do James exatamente. Não, eu perguntei sobre isso porque a minha turma usou muito pouco. Porque as aulas práticas, eu não sei se continua assim na graduação, mas as aulas práticas elas estavam muito centralizadas ali no começo. Então, produção, e aí a gente fez muito disso em outros lugares, em outros momentos. Eu cheguei a pegar microfone emprestado, assim, aqueles zooms, microfone melhores e tal, eu cheguei a pegar emprestado, mas o estúdio em si eu usei pouco. Eu cheguei a usar depois, mas não nesse começo. Por isso que eu perguntei de vocês, porque eu lembro que teve esse momento. E é legal saber que depois foi colocado para jogo, né? Que depois teve bastante. E aí, beleza. Então, vocês já falaram como foi a chegada, como foi a recepção, algumas aulas que marcaram vocês, só que vocês tiveram que sair em algum momento, né? E vocês saíram. Como que foi o processo do TCC?
Vocês podem falar um pouco da pesquisa de vocês, se vocês acharem que faz sentido, se é algo ali que você gosta de contar, então fiquem à vontade. Mas falem pra gente um pouco sobre como vocês chegaram nesse tema e acho que também já podem trazer um pouco pra gente sobre o que aconteceu com o James, com a Naíma, depois da educomunicação, depois que esse momento da formação em educomunicação passou pela vida de vocês, para onde vocês foram, como que isso ajudou vocês a serem quem vocês são hoje? Bom, meu TCC foi mais uma coisa frustrante quando eu cheguei no produto. O processo foi maravilhoso, foi muito mesmo, de verdade, eu aproveitei bastante. Ele foi construído assim durante os últimos 2 anos, eu já tinha mais ou menos um caminho do que eu queria fazer, e eu estava encantado com a narrativa, assim. Então, começando lá falando de símbolos, né, a importância dos símbolos para a organização da cultura e tal, e eu já estava com esse caminho, tipo, pô, e isso aí tem muito a contribuir com o ensino de biologia. Na minha cabeça isso fazia todo sentido. Então, como é possível que através de uma narrativa a gente consiga, de fato, fazer um conhecimento, um entendimento, um aprendizado mais efetivo? Era por aí. E eu conheci no meio desse caminho contação de história, por exemplo. Eu fui participar de algumas oficinas fora da USP, assim, sobre contação de histórias. Eu estava encantado com isso. Eu achava que, cara, meu TCC tem que ser sobre isso, assim, quem sabe desenvolver uma história levando em consideração a biologia, e aí contar essa história e como que o aprendizado sobre algo, sobre a biologia podia se dar nesse sentido. E isso foi construído ao longo do tempo, assim, eu fui acumulando muita coisa, conhecendo muita coisa nesse sentido. E aí eu termino em 2018, enfim, com tudo mais ou menos direcionado, mais ou menos selecionado para escrever, e faltava fazer a pesquisa propriamente dito, né? A ideia era eu conversar com alguns alunos de ensino médio e cursinho, que era ali o meu mundo, o que eu conhecia, e fazer com que, através de uma história, de uma narrativa construída, e esses caras conseguissem fechar a narrativa, atribuir sentido através da fala deles alguma coisa sobre o campo da biologia. E eu tinha preparado 4 alunos para conversar, no fim eu consegui falar com um só. Então, eu acho que, de novo, eu construí muito satisfeito, mas na hora de fechar não foi muito legal, e eu fiquei frustrado. E bastante frustrado porque, assim, também, à medida que a gente se afasta da ECA, terminou a graduação, a gente se afasta do mundo graduação, a gente vai perdendo um pouco dessa energia. Abrindo parênteses, é muito importante a gente manter algum elo, alguma ligação com a graduação, porque senão a gente vai se afastando cada vez mais e cai nesse mundo pragmático da vida adulta, e isso eu acho um problema muito sério. Fechou parênteses, pronto. E aí eu defendo meu TCC, foi uma experiência diferente, aliás, eu acho que vale a pena comentar sobre isso, porque escrever um TCC na área de humanidades é uma coisa, você elaborar uma tese de mestrado na área das ciências da natureza é outra coisa completamente diferente. E eu não tinha noção sobre isso, então a parte introdutória, a metodologia, a parte de leitura foi ótimo. A hora que chegou no momento da discussão e o que eu faço com esse resultado e como é que eu ando a partir daqui foi um problema para mim. No final das contas, a gente conseguiu, eu digo a gente, porque a pessoa que participou comigo também foi muito legal, muito importante, se propôs a participar, ela foi na defesa. Eu não sei se usa defesa de TCC, tá certo esse termo? Eu não sei. Acho que é apresentação. Apresentação, acho que fica melhor, né? Acho que é a apresentação do TCC. Orientado pela professora Mongioli, e aí eu termino em 2019, se eu não me engano, ali no finalzinho, prestes a ser jubilado. Opa, você tem que terminar esse negócio aí, vamos lá. E desde então, eu tenho conscientemente, assim, aproveitado muito do que eu desenvolvi no TCC para a minha vida profissional, assim. No sentido de como uma aula pode ser mais interessante, pode ser mais efetiva, no ponto que você conscientemente desenvolve ela como uma narrativa de introdução ao assunto, imersão naquele assunto,
relações sobre aqueles assuntos que a gente está fazendo e qual que é o final. Dá um sentido nesse final. Isso é importante por causa disso, isso está relacionado com isso. Então, a gente pode avançar. Como eu acompanho alunos o ano todo, a gente pode avançar e eu pretendo, mas que a minha disciplina seja um molde de uma narrativa. Pelo menos ela é pensada assim. Eu não sei se exatamente isso faz muito sentido para os alunos, mas eu imagino que sim, dado alguns retornos que a gente tem por esses anos. E aí enquanto fazia graduação, né, eu trabalhava como plantonista numa instituição aqui em São Paulo de escola particular, né, aqui na Vila Mariana. E, coincidentemente, assim que eu termino o curso, eu acabo entrando como professor, e aí professor mesmo, com sala de aula, aluno, num padrão mais quadradinho, regular que a gente conhece. A escola tem uma estrutura interessante, assim, ela conta com um estúdio que não é um estúdio que geralmente os professores apresentem propostas, desenvolvam projetos, não é bem isso, é mais da instituição mesmo. Então a instituição tem um estudo para gravação de aulas, eles acabam vendendo material, então é uma coisa mais comercial voltada para o material que eles produzem. Aliás, a escola tem material próprio, e eu acho que isso vale a pena comentar, porque ano passado, um dos cursos ali de preparação para vestibular fez, né, uma remodelação do material, e eu acabei desenvolvendo uma parte desse material na área de genética. E muito baseado, muito se aproveitando desse TCC que eu desenvolvi. E eu acho, então, que está dando frutos, assim, embora eu esteja numa instituição muito tradicional, na ideia de modelo de ensino, assim, muito tradicional mesmo, tem aquele espaço. Eu me lembro do Smart falar uma frase, e só depois de formado isso faz sentido para mim, que é a educomunicação possível, certo? Na ideia de que é realmente difícil a gente, na cidade de São Paulo, no modo de vida que a gente tem, com o tipo de formação que a gente tem, qual é a proposta do nosso curso, conseguir se inserir eu ia falar mercados, olha que é pecado que eu ia falar, mercados. Se inserir em campos tradicionais de educação, assim, e conseguir, de alguma forma, aproveitar esse conhecimento, essa formação de educomunicação. É o que eu tenho tentado, é o que eu tenho feito desde então. Eu acho muito legal você comentar isso, e eu vou falar antes da Naíma, porque você já tocou 2 vezes num ponto que eu ia comentar e eu deixei passar, que é a importância do produto final. Porque assim, nós educadores, a gente sabe que o aprendizado, a significação, o sentido daquilo tudo está no processo. A gente sabe. E a gente está acompanhando o processo. Então a gente está vendo isso acontecer no dia a dia. Mas a educação, ela e ela precisa ser uma parceria professor, aluno, família, comunidade, e tirando professor e aluno, direção de escola, e tirando professor e aluno, eles veem o produto. E aí você tem o melhor processo do mundo e o produto que não reflete, como que você explica, como que você defende aquilo? Então eu entendo essa dor de o produto não reflete, mas não podia ser isso, ai meu Deus. Eu acho que é importante a gente olhar para o produto, sim. Então é muito legal ver o produto refletido e a gente aproveitar, assim como o James aproveitou o produto dele, que foi o TCC, para dar novos significados e continuar trabalhando daquilo. E aí o nosso produto, olha só, volta a ser processo. Então isso é interessante. E eu levantei essa bola por quê? Porque eu sei o que a Naíma tá fazendo na vida e eu vou jogar a bola para ela. Naíma, e você? Conta pra gente um pouco do seu TCC e de onde você Henrique, tá você hoje. quer falar antes, ó? Eu só vou completar que também nessa reflexão, eu acho que o produto, além de ter outras pessoas, que às vezes a gente que está produzindo, mas outras também tem uma certa expectativa em relação a esse produto, eu acho que tem uma questão muito forte dessa sensação de orgulho, dessa sensação de você ver sua voz no mundo a partir daquele produto. Né? E quando ela reflete aquele processo que foi bem feito, e que com certeza, pensando principalmente na educação e nessa formação, é a parte mais importante, ela reforça isso, né?
você consegue, de certa forma, é uma imagem daquele aluno, daquele professor, daquele estudante que está ali no mundo. É uma forma dele se manifestar e, inclusive, de, eventualmente, dá para entrar em questões de identidade em relação a isso. Então, eu acho que tem um fator muito forte nessa parte ainda da formação mesmo. A Naíma vai encerrar e antes de passar para ela, só porque acho que o que ela tem para falar é muito importante também. Mas eu fui para a educação porque eu participei de um projeto no ensino médio que o produto foi maravilhoso, assim, que eu senti muito orgulho daquilo. Então, na minha escola, que era uma escola particular, de bairro, com alguns professores, a gente fez um projeto que hoje eu olho completamente educomunicativo, completamente. Era um ano eleitoral e a gente ia falar da importância da participação cidadã, então a gente tinha um momento que era bem eleitoral mesmo, de brincar com quem eram os candidatos, estudar as propostas, brincar com um teatro ali das narrativas que eles colocavam na eleição, então sei lá, uma análise de mídia ali de como eles estavam se colocando. E aí no final a gente tinha um estudo social de problemas urbanos, e aí a gente fez esse estudo, os estudantes, mediados pelos professores, e aí a gente apresentava para todo o ensino médio, e aí tinha uma votação ali de qual era o pior problema urbano. E aí, nesse momento, eu vi algumas coisas que ao longo da minha formação eu retomei. Então, desde a importância de você ter base, de você ter conteúdo, de você estudar direito, mas uma coisa que ficou muito clara nesse projeto é que, assim, a comunicação, ela é muito forte. Então, não necessariamente o problema urbano ou o melhor candidato, eles ganham pelo conteúdo. Muitas vezes é forma. Então, entendi. E aí, cara, ver tudo aquilo no ensino médio, eu construindo, eu passando tardes e tardes na escola, sentado na mesma mesa que meu professor, pesquisando, escrevendo, subindo no palco, fazendo. Cara, aquilo, sei lá, aquilo foi tão significativo que eu falei, cara, eu preciso ir para educação, porque é transformador demais, sabe? Então, tem um pouco disso também, é óbvio que o produto só foi incrível porque o processo foi incrível, mas eu acho que é importante também para exatamente para esse orgulho do próprio estudante, assim, você se ver refletido é algo que eu acho rico. Isso é uma coisa interessante, porque é uma coisa que eu escuto muito no meu trabalho, né? Hoje em dia, eu sou consultora educacional, né? Trabalho na Faber-Castell Educação, e a gente tem um programa de aprendizagem criativa, onde a gente trabalha em parceria com as escolas e desenvolvendo esse programa dentro de algumas escolas, né? Isso é uma coisa que a gente conversa muito, discute muito, né? A gente estuda Piaget com construtivismo, a gente estuda Papert com construcionismo, e o Papert ele vai dizer, né, o quanto que é importante tornar visível essa ideia, esse pensamento, essa criação do aluno, esse produto, esse projeto. Mas a minha discussão é a importância do produto, mas em que sentido e para quem? Porque às vezes a criança ela vai construir com uma caixa de pasta de dente, com, sei lá, um elástico e sei lá, e um clips, e esse resultado desse produto para ela é incrível. Mas talvez um pai ou um diretor de uma escola vai falar, nossa, isso não significa nada para mim, isso é feio. Então, assim, o quanto a gente precisa também entender para quem que é importante, qual que é o resultado desse produto, qual é o objetivo, né, que eu tenho em relação a isso, porque ao mesmo tempo, se eu faço algo só para ser bonito, no final das contas, para ser bem acabado, o quanto isso foi significativo para esse aluno também, ou quanto simplesmente eu peguei o que tinha sido significativo para ele e transformei em algo para dizer que é bonito ou foi assim que foi feito e na verdade não foi, né? Então, é muito complexo, eu acho que essa discussão, porque é isso, é o quanto a gente consegue empoderar esses alunos para que eles tornem visível aquilo que eles querem, que eles estão pensando, que eles estão criando, que eles estão imaginando, né? Então, e o quanto a gente também desconstrói essas famílias, essas pessoas, para entender que o produto final não precisa necessariamente ser um vídeo editado com efeitos especiais e 1 milhão de outras coisas, né? Então, qual a expectativa sobre esse produto também? Para que lado, né? Para
para a criança, aquilo foi muito significativo e, de fato, ela chegou no produto final que ela gostaria. Mas talvez isso não seja olhado da mesma forma para uma outra componente dessa comunidade. Enfim, tem muitas discussões para falar sobre isso, mas eu concordo com vocês. Acho que, para mim, o importante é como que, durante esse processo da educação, a gente consegue empoderar essas crianças para elas chegarem em produtos que para elas são significativos e são, de fato, satisfatórios. E se não forem, quais caminhos a gente pode percorrer para ir avançando e complexizando cada vez mais aquilo que elas querem e que elas desejam. E, de fato, esse próprio processo estimule elas a avançar e além do que elas tinham pensado no início ali, né? Então, acho que, enfim, só trazendo um pouco sobre essa discussão do que vocês falaram. Bom, falando um pouco sobre o meu TCC, diferente do James, eu acho que eu fiquei muito feliz com o resultado final, com o produto final dele. Eu não sei se eu consigo mostrar, porque eu tô com o fundo, vou tirar depois para mostrar pra vocês, mas eu tô com ele na mão, e foi muito legal, porque fazia muito tempo que eu não pegava o meu TCC na mão para ver. Então, foi legal olhar de novo para ele e ter uma sensação boa, assim, de vê-lo pronto, assim. Quando eu comecei a fazer o TCC... Primeiro que desde que eu entrei na graduação, eu achei que eu nunca ia conseguir fazer o TCC. Então, não vou conseguir, não vai sair, não vai dar certo. E, assim, eu preciso dizer que o Marcial, que foi meu orientador, ele foi incrível, assim. Ele me ajudou muito, ele sempre estava disponível para tudo que eu precisava. Se conversou em feriado, à noite, em dia de semana, dia de final de semana, enfim. Ele esteve sempre muito disposto a me ajudar e a dar ideias e a construir junto, e que isso para mim faz muita diferença, e para mim isso é do comunicativo também. Quando o professor está ali não só para ser o seu orientador de vou te dar textos acadêmicos e referências teóricas, mas vamos fazer junto e vamos pensar junto em que caminho que é esse que você quer construir, né? Sempre trazendo perguntas importantes e ideias interessantes para a construção do TCC. Bom, primeiro sobre o tema, né? Eu sabia que eu queria falar sobre o Amorim Lima, que foi a escola que eu estudei de 1º à 8ª série, e que eu me considero que foi ali que eu comecei a me tornar uma cidadã do mundo. Exatamente por essa transição do Amorim ser uma escola tradicional para ser uma escola que eu chamo de democrática. Então eu falei, eu quero falar sobre isso porque eu quero que o meu tema do CCC não seja algo que eu só idealizo ou trago hipóteses sobre aquele tema. Eu queria trazer um tema que eu tivesse, não certeza, porque eu não acho que eu sou a que tenha certeza sobre o que eu escrevi, mas que eu tivesse pelo menos vivido na prática, e eu conseguisse falar sobre aquilo, não só trazendo autores renomados e importantes, mas também trazendo a minha experiência como aluna, né, como pessoa que participou desse processo, né, dessa escola. E para mim foi muito legal, porque além de ter sido aluna, eu voltei para a escola como professora, né, como educadora, fazendo disciplina lá de licenciatura mesmo, e voltei como pesquisadora. Então, eu sinto que eu tive 3 papéis dentro da escola, né, como aluna, como educadora e como pesquisadora. E isso para mim me trouxe diferentes olhares e me trouxe uma complexidade muito maior para discutir sobre esse tema e para falar o que de fato eu sinto, o que eu vi, do que eu senti, do que eu vivi, das pessoas que eu convivi, né? Então, algumas delas estavam lá desde que eu era, né, que eu estudava na 1ª série até quando eu fui por último lá como pesquisadora do TCC. Então, foi muito bacana assim ter esses diferentes olhares, essas diferentes perspectivas sobre o mesmo tema, né? Então, eu sabia que eu queria falar sobre Amorim, porque eu queria que meu TCC fosse algo não só acadêmico, e sim prático, porque eu acho que eu trago muito isso na minha vivência, né, na minha experiência de vida mesmo. Então, eu falei, bom, quero falar sobre Amorim. Como que eu faço isso dentro de Educom? E aí, enfim, eu fiz um estudo de caso, né? Então, o meu TCC chama A Escola Democrática na Perspectiva da Educomunicação, Convergências e Complexidades, um estudo de caso da Escola Amorim Lima. Nome grande, igual as disciplinas da ECA, do Educom. Mas, enfim, eu fiquei com muito medo quando eu estava fazendo, porque eu achava que eu não ia ser capaz de
de entregar esse trabalho de um jeito que eu gostaria, assim. E no fim eu me surpreendi bastante, eu fiquei muito feliz com o meu resultado. Eu entrevistei 58 pessoas nesse processo, né? Eu entrevistei alunos, pais e mães e familiares, entrevistei educadores, né? Professores, educadores, gestão escolar como um todo, e entrevistei 2 especialistas também. Uma delas que é fonte do meu TCC, né? E um deles que eu entrevistei foi minha banca de TCC. Então, os 2 estiveram muito aí próximos do meu trabalho. E uma das coisas que foi inclusive uma provocação do Marcial, que eu achei muito interessante, é que ele falou: "Ah, legal, você estudou várias coisas, né, você leu várias coisas, você fez as pesquisas de campo, e agora você precisa dizer, então, quais são para você, Naíma, pesquisadora e educomunicadora dentro desse processo, quais são esses pilares, então, de uma escola democrática, a partir de tudo que você viveu?". E aí eu fui com essa provocação e defini 10 pilares de uma escola democrática ideal, né? Claro, a partir muito da leitura que eu fiz de escolas democráticas pelo mundo, né? Então, eu vi escolas democráticas em diferentes lugares, inclusive o Amorim Lima é baseado na Escola da Ponte, né? Se inspirou na Escola da Ponte, que é uma escola de Portugal, para fazer o seu projeto político-pedagógico. E eu fui descrevendo um pouco desses pilares e eu trouxe fotos também do Amorim, que eu acreditava que o que acontecia lá tinha muito a ver com esses pilares que eu fui definindo também. E foi muito bacana, porque eu também tive a sorte, como eu fiz o meu intercâmbio em Portugal, eu conheci a Escola da Ponte. Na verdade, eu conheci a escola nova, né, porque eles mudaram, mas eu conversei com as pessoas, conversei com os alunos, foram os alunos que me apresentaram a escola, que era a mesma coisa que eu fazia quando eu estava no Amorim. Então foi uma isso foi antes do TCC, né, então foi uma experiência muito rica, que também trouxe insumos para o meu TCC, né, então foi muito bacana que para escrever esse TCC, eu tive diferentes fontes, né, então eu conheci uma escola onde o Amorim era base, pessoalmente, conversei com essas crianças, com esses educadores, voltei na minha escola para ter esse outro olhar, não só mais de aluna, mas também de educadora e de pesquisadora. Entrevistei pessoas, né, especialistas que falavam sobre isso e que estudavam isso. Fiz entrevistas, né, e estudei alguns teóricos que falavam sobre isso. Então foi muito bacana o processo do TCC, acho que eu aprendi muito. E no final eu fiquei feliz, assim, com o resultado. Eu achei que eu consegui dar conta de uma coisa que eu achei que não ia dar conta, mas claro que eu preciso dizer que eu tive muita ajuda, né? Então eu sempre digo, eu não consigo fazer trabalho sozinha, né? Acho que eu tenho muita dificuldade. Então eu tive muitas pessoas que me ajudaram muito nesse processo, que foi um processo que de fato foi muito dolorido, assim, sabe? Foi, no fim, depois você olha o processo e fala, nossa, aprendi muito, foi legal, mas quando você tá nele, né, eu acho que é muito o Gui, né, o Gui Azaki me ajudou pra caramba, a Natália Serpinski também, que é minha parceirona entrou comigo em 2013, né, eu tive, enfim, meus amigos da Atlética que, enfim, revisaram meu TCC, que fizeram a arte da capa do meu TCC, enfim, tive muitas pessoas aí que me ajudaram a construir esse trabalho que, no fim, foi muito sobre mim, mas que também teve muita ajuda e muita percepções de outras pessoas, tirando o Marcial, que foi, com certeza, uma das pessoas que mais me orientou e me ajudou para a construção desse trabalho. Então, no fim, eu fiquei muito feliz, porque eu falei de um tema que eu gostaria de falar e de diferentes olhares também, que foi uma vontade grande, assim. E só para finalizar, falando sobre essa minha atuação, né? Antes de me formar, eu entrei no Catalisador, né? Que é uma ONG que atua com aprendizagem criativa, né? Então, eu acabei sendo educadora dessa ONG durante 3 anos, quase. E aí atuando em escolas públicas, né? Diretamente com as crianças, através da abordagem pedagógica da aprendizagem criativa. O que foi muito bacana, né? Que traz muito essa questão da comunicação, do aluno ser protagonista, de você construir junto, de você não ter algo fechado que você só vai passar isso para o aluno, né? Desse olhar crítico sobre o que a gente está construindo, sobre o mundo. Então, foi uma experiência muito bacana.
E depois disso, eu entrei na Faber-Castell Educação, que é onde eu estou hoje, que eu também trabalho com aprendizagem criativa, só que hoje eu não atuo com os estudantes diretamente, né? Eu faço a formação dos professores, então eu tenho essa atuação hoje em dia, mas que para mim eu acredito muito nisso, né? No que eu faço, no que eu tento trazer de construção com os professores. Então, o meu trabalho hoje não é falar, ó, professor, você precisa fazer isso, isso, isso. É construir junto com o professor. Então, inclusive, essa nossa formação a gente chama de cocriação, que é exatamente quando a gente vai construindo junto com o professor. Porque as realidades das escolas são diferentes, os tempos que elas têm são diferentes, o perfil do professor é diferente, então não tem como eu chegar e falar, ó, você precisa fazer isso exatamente assim, porque senão os resultados não vão ser satisfatórios, né? Acho que a gente passou 2 anos aí de pandemia aqui muito complexos, mas que a gente teve muito aprendizado e muitos ganhos nesse processo. E com certeza é mais difícil você fazer um processo de cocriação e de construir junto, mas ao mesmo tempo também é muito mais gratificante quando você olha o resultado final e você vê que o processo valeu muito a pena e que os resultados disso foram frutos muito, muito bonitos. Falei muito, gente, desculpa. Eu me empolgo e ficar falando aqui até amanhã. A gente convidou vocês para isso mesmo, para vir falar, compartilhar experiência, compartilhar percepções. E acho que caminhamos para o encerramento mesmo, né? Então, vou agradecer vocês terem aceitado o convite de participar do nosso episódio de podcast. Esse que é o segundo episódio do podcast do LabDecon, junto com a Base Educom, para comemorar esses 10 anos, né? Para marcar esses 10 anos do curso de licenciatura. E, bom, eu já vou me despedindo, vou deixar um momento aí para vocês se despedirem também. Um abraço aí a todos que estão nos ouvindo. É isso. Então, pessoal, vou interromper aqui. Acho que a voz mais importante é a voz de vocês, então vou dar tchau antes, pelo menos até entrar o encerramento gravado. Acho que o final da conversa tem que ser com vocês, até porque eu tenho a impressão de que a nossa conversa está só começando. Eu poderia continuar aqui mais 2 horas, até porque a gente se provocou, a gente apresentou possibilidades, a gente se reencontrou também depois de algum tempo, sem se ver, sem conseguir conversar, coisas de pandemia e coisas da vida, né? E é um prazer e um privilégio revisitar esse lugar e esse tempo da minha vida e da nossa vida, que a gente dividiu ali o tempo e o espaço na ECA, na prainha, que a gente não falou da prainha, poderia ter um episódio só sobre a prainha, só sobre os corredores, só sobre os nossos professores, só sobre o Reflecom, só sobre os trabalhos e dificuldades que a gente enfrentou, e isso é algo que é muito rico e é muito forte, e essa troca é o que eu acredito hoje 100% que é o que faz um educador ser um bom educador. São encontros, são esses trabalhos coletivos e são um coração aberto para ouvir, conversar e sempre fazendo como a Naima fez aqui, como o James fez por aqui, dando os créditos, falando de onde você tira tal ideia e colocando as suas inspirações e os seus estalos para outras pessoas também, porque vocês também são referências para muitas pessoas e para pessoas que caminham depois da gente. Então, obrigado, espero que a gente tenha outros momentos e é um prazer e privilégio. Se quiserem saber mais sobre a Base Educom, entrem lá na baseeducom.com.br. O LabDecom também tem todas as atividades lá da ECA, e eu acho que, assim como o James colocou, é muito importante você estar próximo não só da graduação, mas da academia. E da academia eu estou falando da ciência. É muito importante a gente valorizar a ciência, a gente construir ciência no país que a gente vive e mais ainda. Então, pessoal, obrigado. Bom, Adriano, Henrique, Naima, só agradecer, de verdade. Foram alguns minutos aqui muito, muito bons mesmo. Muito saborosos. Eu gosto de falar de sabor porque você dá um tom de sensibilidade diferente. Falar, não, foi legal, foi bacana, foi agradável. Não, foi saboroso, de fato, eu curti, aproveitei. E eu quero me despedir deixando um abraço para todos os alunos atuais, passados e os que virão de Educom, que vão ouvir esse episódio.
E eu quero dar crédito, você falou de crédito, você falou de 2 palavras e eu vou aproveitar as 2 palavras. Primeiro, dar crédito para a professora Célia, como eu disse, professora Célia do CIEJA, como eu não vou me lembrar, procurei no WhatsApp aqui, ela está lá nos contatos, e foi realmente uma professora que acredito que faz diferença, assim, faz diferença para os alunos, faz diferença para a instituição, e a segunda palavra que eu quero aproveitar que você falou é que, de fato, passar pela educomunicação é um privilégio ter essa visão, uma visão diferente sobre educação. Saber que há outras formas de educação e acredito eu que outras formas de educação melhores do que a educação que a gente pratica hoje. Então foi um privilégio passar pela educomunicação e como privilégio eu quero agradecer a toda a instituição, aos alunos, à ECA como um todo, deixar um grande abraço novamente. Eu acho que é isso, né? Eu falei demais aqui, mas é um tema que eu, enfim, gosto muito, né, de falar, de refletir, de conversar. Acho que, como eu falei para o Drico quando ele me convidou, né, me senti muito honrada por esse convite, né? Eu acho que a gente tem tantas pessoas tão incríveis que eu conheço de educomunicação que, enfim, claro, acho que ser escolhida foi de fato um privilégio poder contar um pouco sobre a minha história, sobre o que eu vivi dentro desse curso e sobre como esse curso mudou minha vida também. Então, eu agradeço muito pelo convite, agradeço pelo Henrique, pelo Drico e pelo James por essa conversa que, de fato, passou voando, né? A gente nem viu a hora passar e acho que isso é um sinal bom, né? Quando as coisas estão boas, a gente nem percebe. Então, eu agradeço demais e queria agradecer também a isso, né? Todas as pessoas que lutaram para existir a graduação de educomunicação, que não foi uma luta fácil, que foi muita briga para isso acontecer e foi uma conquista e que hoje transforma a vida de muitas pessoas, né? Então, eu agradeço por toda essa luta, por todas as pessoas envolvidas, agradeço por todos os docentes e funcionários que fazem acontecer, né? O Dário, o João ali que estão sempre presentes e todo mundo, né? Todos os professores que fazem com tanto amor aquilo que eles fazem para a gente e para todo mundo. Então, também queria saudar os novos alunos, os futuros alunos e os velhos alunos, que a gente se encontre muito e que a gente consiga trocar ainda muita experiência e construir muita coisa junto. Porque eu acho que essa ideia do Drico e do Henrique da base Educom é incrível, já falei isso para eles. Acho que é uma coisa que faltava mesmo da gente conseguir contar e se ajudar, né? De tanta coisa legal que a gente faz, tanta coisa legal que a gente pode fazer junto, né? Então, acho que a gente tem pessoas muito, muito capacitadas, muito experientes e que tem muito a somar e a fazer junto. Então, só agradeço muito a oportunidade. Chegamos ao fim do segundo episódio do podcast de 10 anos do curso de Licenciatura em Educomunicação da ECA USP. Lembrando que esta é uma produção da Base Educom em parceria com o Labidecom. Para acompanhar os próximos episódios deste podcast e conhecer outras iniciativas de educomunicação, acesse os sites baseeducom.com.br e labidecom.eca.usp.br. Nos encontramos no próximo episódio, quando conversaremos com egressos da 5ª e da 6ª turma de Educom. Até lá!